E me parece que essas pessoas Retira a sempre verificação, sustentaram e presidente. apoiam, não é? Retira a verificação. Portanto, eu estou falando, por favor, respeita. Então não há moral para falar de Elza Monerá de um líder que não tem história. Aliás, me parece que dessas coisas de assassinato ele entende, inclusive. Claro. É bom que a gente fale aqui que todas as lutas e instrumentos utilizados pela militância democrática e libertária desse país foram pessoas... Vossa Excelência falou que de assassinato eu entendo. O senhor não é policial? O senhor deve Por favor. entender A senhora disso. pode explicar Deputado, a sua O senhor não é afirmação? policial? Explica. Eu não tenho Explica, que lhe deputada. responder, eu estou no meu tempo Explica. de líder. O senhor não vai me Deputado, interromper. explica. O senhor não vai me interromper. Explica. Eu estou aqui falando da Deputado, vamos democracia. garantir a palavra da deputada. Claro. A Tá garantida. anistia brasileira... O que a senhora quer dizer? Eu estou falando que o senhor é um policial. Do Fale. assassinato o senhor entende. O quê? O Cara, que eu não eu vou lhe entendo? responder. É isso porque não sabe. Democracia... Não tem moral. Democracia... Você não Fala. tem moral. Deputado. Quem é você, rapaz? Quem Fala. é você? Fala. Acabou de chegar aqui com Fala. essa história. Você não Vai tem lá, história de Barbosa. nada. Fala. Você não tem história de nada. Fala. Eu falo o que eu quiser. Você Fala. não manda no que eu Então falo. fala. Pode sair, você não ia Fala. sair? Ou então senta aí pra Fala. me ouvir. Senta aí pra me ouvir. Fala. Senta Responde. pra me ouvir. Responde. Não vou responder a Deputado. você, Ah. eu não lhe devo resposta de nada. Quem é você? Qual é a sua história? Quem é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? Você não tem história de nada, você é É um um covarde. provocadorzinho mesmo. Você devia né? estar preso. Como é que pode ser líder da oposição? Essa essa postura, né? discussão da democracia brasileira. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Foram anistiados mais de 150 assaltantes, mais de 100 homicidas e 6 sequestradores de embaixadores. Inclusive, durante esses sequestros de embaixadores, foi morto o embaixador do Reino Unido. Dentre os anistiados, existiam membros do Partido Comunista do Brasil. Alguns deles, Anita Leocádia Prestes, filha da Olga e do Luiz Carlos Prestes, o guerrilheiro. O Diógenes Arruda Câmara, também do Partido Comunista Brasileiro, do Brasil. A Elza Monerá, também comunista. Então veja, isso mostra um duplo padrão moral, em que anistiar homicidas, assaltantes, sequestradores é justo, mas anistiar pessoas desarmadas que não praticaram nenhum delito a não ser o crime de dano é injusto. Primeiro, eu fico aqui observando a fala de alguém que fala pela liderança da oposição e foca o seu discurso em mim. Mas é interessante porque o pequeno pedaço da minha história que ele contou é bom para a gente realçar o orgulho que eu tenho da minha história e do meu partido. Não ri. Eu faço este ano 44 anos no Partido Comunista do Brasil. E cada vez mais convicta da minha opção ideológica, política, porque eu sei o significado do meu partido na história do Brasil. Não tem como contar a história do Brasil pela liberdade, pela democracia, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo, sem falar do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil fez este ano 103 anos de existência. Isso não é algo que possa estar na boca de qualquer um, muito menos para quem não tem moral para falar da história do Brasil e da história do PCdoB. E eu digo mais, todas as pessoas que foram anistiadas do PCdoB foram lutadores pela democracia, não contra ela. A democracia sempre foi algo a ser conquistado e sustentado no Brasil. Elza Monerá, João Amazonas, Haroldo Lima, Aldo Arantes, Maurício Grabois, Oswaldão, Diógenes Arruda, Anita Leocádia, que foi do PCB, todas essas pessoas têm uma história linda, uma história de luta, de sacrifício. Pessoas foram torturadas e quase perderam a vida nas mãos de uma ditadura sangrenta, que me parece que essas pessoas Retira a sempre verificação, sustentaram e apoiam, presidente. não é? Retira a verificação. Portanto, eu estou falando, por favor, respeita. Então não há moral para falar de Elza Monerá de um líder que não tem história. Aliás, me parece que dessas coisas de assassinato ele entende, inclusive. Claro. É bom que a gente fale aqui que todas as lutas e instrumentos utilizados pela militância democrática e libertária desse país foram pessoas... Vossa Excelência falou que de assassinato eu O entendo. senhor não é policial?
O senhor deve Por favor. entender A disso. senhora pode explicar Deputado, a sua O senhor não é afirmação? policial? Explica. Eu não tenho Explica, que lhe responder, deputada. eu estou no meu tempo Explica. de líder. O senhor não vai me Deputado. interromper. Explica. O senhor não vai me interromper. Explica. Eu estou aqui falando da Deputado, vão democracia. garantir a palavra da deputada. A Claro. anistia, Tá a garantida. anistia brasileira... O que a senhora quer dizer? Eu estou falando que o senhor é um policial. Fale. Do assassinato o senhor entende. O quê? O Cara, que eu não vou lhe entendo? responder. É isso que eu não sabe. Democracia... Não tem moral. Democracia... Você não Fala. tem moral. Deputado. Quem é você, rapaz? Quem Fala. é você? Fala. Acabou de chegar aqui com Fala. essa história. Você não Vai tem lá, história de Barbosa. nada. Fala. Você não tem história de nada. Fala. Eu falo o que eu quiser. Você Fala. não manda no que eu Então falo. fala. Pode sair. Você não ia Fala. sair? Ou então senta aí pra Fala. me ouvir. Senta aí pra me ouvir. Fala. Senta Responde. pra me ouvir. Responde. Não vou responder a Deputado. você, Ah. não lhe devo resposta de nada. Quem é você? Qual é a sua história? Quem é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? Você não tem história de nada, você é um É um covarde. provocadorzinho mesmo. Você devia estar preso. Como é que pode ser líder da oposição? Essa, Com essa postura, essa discussão da democracia brasileira Pelo amor de Deus. é uma discussão que vai merecer sempre no parlamento brasileiro. Presidente, eu sempre, quero retirar a verificação. sempre no parlamento brasileiro. Essa democracia sempre vai merecer do parlamento brasileiro respostas altivas. Essas pessoas que estão presas invadiram o Congresso Nacional. Essas pessoas invadiram o Planalto. Essas pessoas invadiram o Supremo Tribunal Federal. Não tem inocente nessa brincadeira. Não tem inocente nessa história. E quem deve fazer a dosimetria dessas penas não é o parlamento brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a investigação, a responsabilização e a condenação. E lá é que está sendo feito isso. E quem não tem honestidade intelectual é o deputado que falou em nome do líder da oposição, porque ele sabe que a anistia que eles querem não é para esses que estão na papuda hoje. A anistia que eles querem é anistia para Bolsonaro, é anistia para os generais, essa é a anistia que eles buscam. Eles querem recuperar o candidatinho deles, que está inelegível por crimes cometidos reiteradamente no governo brasileiro. Portanto, não há aqui moral. Eles têm que lavar a boca para falar desses que foram anistiados em 79. 79 foi uma anistia que, infelizmente, anistiou o outro lado também. E é essa anistia que a gente não pode repetir. Toda a anistia que se deu até agora gerou esses herdeiros aqui, apoiadores de ditadura, de tortura, herdeiros de Fleury, herdeiros de Silvio Frota, herdeiros de Geisel, de Médici, que foram os piores períodos da história do Brasil. Portanto, não há aqui nenhuma possibilidade de se votar essa anistia. E quando o presidente da Câmara diz não vou colocar em pauta, é para não colocar mesmo. É para não colocar mesmo. Porque essa anistia é um tapa na cara da história da Constituição Democrática deste país.